Voltamos com o terceiro bloco do programa Despertar da Consciência e as nossas bonequinhas, né, Sebastião? Que ela está facilitando o nosso entendimento. As nossas atrizes principais aqui do nosso cenário estão roubando a cena, não é isso? Então vamos de baixo para cima, a construção dessas realidades. A célula física é formada de moléculas, de elementos menores. Para imaginarmos uma célula sanguínea, uma célula do nosso sangue, a hemácia, a célula vermelha, tem mais ou menos 280 milhões de moléculas, formando essa miudinha. Esta mesma molécula, ou uma dessas moléculas, é formada por uma média de 10 mil átomos, elementos menores ainda. Esses átomos são formados dessas forças mantenedoras do corpo físico e do perispírito, dos princípios vitais, que vai transformar-se na energia nêutron, que vai dar origem aos átomos físicos. Esses princípios vitais nasceram da matéria mental, que é trabalhada pela mente. Essa matéria mental teve a sua origem no que nós chamamos de energia universal, do fluido universal. Essa energia universal nasceu da junção dos princípios inteligentes do universo que formou a matéria elementar. Esses princípios inteligentes nasceram do psiquismo divino ou da exteriorização do pensamento de Deus, da mente divina, da mente do arquiteto cósmico. E onde esses elementos, como matéria-prima do cosmos, o psiquismo divino e, na sequência, o princípio inteligente do universo, vai formar todos esses seres. Mas veja agora a beleza disso. Vamos trabalhar com as células orgânicas para frente. Então, as células orgânicas, inteligências e consciências orgânicas vão transformar-se após escalar todos os sistemas do corpo até chegar no ápice do sistema nervoso, onde as mesmas vão transformar-se nos instintos. Então, de algo físico, agora vamos imaginar o segundo elemento, os instintos. Os instintos vão ser elaborados por ser os embriões da inteligência e, ao mesmo tempo, dos sentimentos e da consciência, por que não? Eles vão transformar-se em sensações, mais tarde em emoções, mais tarde ainda em sentimentos e um pouco mais em pensamentos. Os pensamentos vão transformar-se na inteligência intelectiva, na inteligência emotiva e na inteligência espiritual. Então, a inteligência intelectiva, inteligência emotiva e inteligência espiritual. E esses três estados da inteligência, quando nós sintetizamos, nós chamamos de virtudes. E a virtude é a parte integrante da consciência. Então, o superconsciente é um aglomerado de virtudes. Basta lermos no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução ou em algumas traduções, prelúdio. Nós vamos ver lá claramente os espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus. Então, a essência consciencial do espírito é o que ele tem mais nobre no que nós chamamos de virtude. Essa parte é indissociável, jamais retrograda. Mas todo o processo do inconsciente que ainda não transformou-se em virtude, Joana de Ângeles nos dá um alerta que dói, que é uma beleza. Veja lá, se não vivenciarmos o nosso passado, que é o nosso inconsciente, em profundidade, vamos perdê-lo. E se não tivermos as referências do passado, não podemos construir o nosso futuro. Joana de Ângeles. Tem hora que ela toca bem na ferida. Às vezes nós estamos ociosos, eu espero tudo na mão. Mãe, traz tal coisa, o chinelo, a toalha, e sou um peso morto. E esqueço o único meio para que eu possa evoluir é quando eu trabalho. Eu reconheço a paternidade cósmica, como nós falamos das leis morais da vida, que está no Livro dos Espíritos, na sua terceira parte. Então, a lei de adoração, eu reconheço a consciência cósmica como causa de todas as coisas. E se eu reconheço, Jesus afirmara, meu Pai trabalha sempre, e eu trabalho também. Sede vós outros, meus imitadores. E agora, a lei do trabalho é a segunda lei. Cada um conforme as suas obras, cada trabalhador é digno do seu salário. Se eu sujo um copo, por que eu não posso lavar? Pelo menos o que eu sujei, para não escravizar a minha mãe ou serviçais. Então isso não vai me diminuir, isso não vai mutilar a minha realidade. Seja o filho do senhor de posses, seja o mais humilde dos seres. Ele pode, pelo menos,
fazer algo onde ele possa se sentir útil, independente, autossuficiente. Não só lavando o seu copo, o seu prato, limpando o seu banheiro, arrumando as suas coisas no seu quarto, fazendo alguma coisa pelo seu cenário, porque ele está aprendendo a gerenciar a própria realidade interna e externa também. Normalmente o exterior é um retrato do nosso interior. Se eu não começo a ajustar pelo menos o de fora, na tentativa de reorganizar o de dentro, ou vice-versa, eu acabo adoecendo mais tarde ou entrando em depressão. Então, quando percebemos essas realidades e esses cenários, nós vamos nos esforçar para fazer o máximo para a harmonia desse contexto ou desse conjunto. Está muito confuso? Não, mas eu vou ler um trecho aqui da página 160, que eu acho que vai nos ajudar também. Trazendo essa realidade para o nosso meio, focando mais exatamente as relações humanas, admitimos pelas evidências e por essas informações de Emmanuel a veracidade do fato. Quando nos detemos nos defeitos e faltas dos outros, o espelho de nossa mente reflete-os de imediato. Allan Kardec havia identificado e enfatizado: o homem exerce ação direta sobre as coisas, assim como sobre as pessoas que o cercam. Ficou grave agora, hein? Porque quem é que está enxergando? É a mente? É o corpo? Quem é que enxerga de fato? São os olhos físicos. Sim. Que estão vendo, não é isto? Nós temos aqui a consciência, temos o Cristo interno, temos a mente, o eu individual, o eu pessoal, que é a alma encarnada, o ser perispiritual e o corpo físico. Quem enxerga são os olhos, os sentidos do corpo físico. Normalmente eu registro as imagens, né, com o auxílio da luz, com os meus olhos físicos. Mas o Espírito Emmanuel fala que quem enxerga de fato não são os olhos. É a mente. O cérebro. Aí ele analisa mais profundamente, mas quem enxerga de fato não são os olhos, o sistema visual, mas o cérebro físico. Fala, mas de fato quem enxerga é a mente. Mas em sentido profundo, quem é que está enxergando? Não é a mente, é a consciência. Em sentido profundo, porque isso já se prova. O que o nosso consciente, sobre a ação de nossa vontade, em nosso corpo físico, em nosso perispírito, em nossa alma encarnada, no nosso eu individual, até no universo mental, não consegue ver, o subconsciente que está aqui sabe, ele viu. E quem é que enxergou então? A consciência através desses cenários ou desses valores. Ou o Cristo interno também tem essa possibilidade. O nosso perispírito, só para você ter uma ideia, o corpo físico às vezes não está vendo, não está ouvindo, não está enxergando. O perispírito registra num raio de ação mais ou menos 20 metros no entorno tudo que está sendo passado, ou melhor, está sendo pensado, sentido, falado ou vivenciado por várias frequências ou seres ao mesmo tempo. Quem está comandando o perispírito? A mente, o diretor, o Cristo ou o Deus interno. Então, nós desconhecendo essas realidades, a gente acaba esquecendo que as informações, quando nós perdemos uma coisa, acontece isso ou aquilo, está em nós. Alguém viu. Agora, se eu aprender a consultar em mim, eu não vou precisar acusar alguém. Porque quando alguém, ou quando some alguma coisa, a primeira atitude é imaginar quem roubou, ou quem retirou, ou alguém extraviou, ao invés de consultar a nossa consciência para ver se nós mesmos não colocamos aquilo em outro lugar e às vezes esquecemos. Porque às vezes é tão automático a coisa que a gente deixa em qualquer lugar e esquece. Por isso, quando somos ordenados ou temos ordens na nossa vida, criamos um local para cada coisa. Então, o lugar do sapato sujo é lá no local que ele deve ficar. A roupa suja, a toalha, isso ou aquilo. Agora, quando eu sou organizado no meio externo, significa que eu estou organizado ou organizando-se no meio interno ou vice-versa. Sebastião, podemos criar embaraços para nós mesmos quando julgamos o nosso irmão, o nosso próximo? É como você viu, quando você faz o julgamento a partir dos olhos físicos, você arquiva nos tecidos mais sutis de sua alma. Quais que são os tecidos mais sutis de sua alma? Porque a alma, em tese, está aqui. Os tecidos mais sutis da alma é o Cristo interno,
ela nasceu dele, como nós falamos nessa sequência. E ele vai, na sequência, já que fizemos o julgamento, nos convidar a passar pela mesma situação que nós julgamos, que nós condenamos, para que nós possamos entender a realidade do nosso semelhante. Isso é uma condição que a vida nos oferta. Então, se eu julguei achando que sou dono da verdade, como alma encarnada a partir das informações do corpo físico, eu vou precisar passar pela experiência, viver o que o outro está vivenciando para sentir na própria pele. Se eu estou condenando uma pessoa, então eu arquivo esse energismo em meu próprio cenário e daqui a pouco esse meu Senhor vai me convidar a fazer a mesma trajetória. Já que você julgou o aluno que ele está sendo negligente, agora vai lá e se comporte como aluno e veja como você se sai. Então se coloque na posição dele com as mesmas adversidades, com as mesmas dificuldades, com os mesmos elementos facilitadores e vão ver como você se sai. Porque é muito fácil julgar ou condenar o próximo quando eu não sei a dor que ele está sentindo. Se eu passei por uma cólica de rins, eu sei a intensidade que é isso. Agora, se eu nunca passei por uma cólica de rins, que segundo as amigas que já tiveram parto normal e ao mesmo tempo a cólica, falam que a cólica de rins é muito mais dolorosa do que o parto normal, agora eu sei a dor do outro. Mas quando eu não sei mensurar a dor do outro, eu condeno, né, sumariamente e às vezes executo a pena também. Vamos para mais um intervalo então, rapidinho, a gente volta daqui a pouco.